Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 15 de novembro e a palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo do 11 até o 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando Jesus estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós temos uma passagem que nos mostra claramente a ingratidão daqueles que recebem milagres, graças de Deus, ou pelo simples fato de estar vivos, pelo dom da vida. Muitos não param nem um segundo para agradecer e louvar a Deus por tudo que Deus nos dá. E hoje é muito comum, dentro da igreja, nós vermos as pessoas buscarem os milagres de Deus. Aonde diz que tem milagres, curas, enche-se as igrejas, porque as pessoas querem ver e querem receber os milagres de Deus, mas nunca buscam o Deus de milagres. Porque nós temos que buscar o Deus que faz os milagres e, se for da vontade dele, recebê-los. Mas as pessoas hoje buscam somente os milagres, querem receber os milagres, mas em contrapartida não buscam Deus. Eu quero colocar também, meus irmãos, hoje, sobre a meditação do Evangelho, o que Santo Agostinho escreve a respeito desse tema. Está aqui, na Catena Áurea do Evangelho de São Lucas. Então, tem um texto belíssimo que é a explicação do Evangelho feita por Santo Agostinho. Eu já falei que esse livro aqui, a Catena, ela é fundamental para aqueles que querem estudar, aprender e também aqueles que pregam, porque está aqui toda a patrística mastigada, ou seja, São Tomás de Aquino, ele copila o comentário de santos, de grandes padres da igreja e coloca aqui em ordem conforme a palavra de Deus. Então, por exemplo, aqui nós temos a Lectio Divina de Lucas 17, do 11 ao 19. E uma dessas interpretações é de Santo Agostinho, e eu quero ler para vocês aqui agora. Em sentido espiritual, pode entender que os leprosos são os que, não tendo conhecimento da verdadeira fé, professam várias doutrinas falsas. Longe de ocultarem a própria ignorância, gostam de dar mostras de grande conhecimento e seus discursos transbordam a arrogância. Como a lepra altera a coloração da pele, manchando-a e mudando-lhe a aparência em nuance de cores verdadeiras e falsas, ela simboliza a mescla desordenada de verdades e erros presente nas discussões ou nos discursos dos homens. Quem está nessa condição não deve ser admitido na igreja, mas
colocado de largo, deve, se possível, rogar a voz alta a Cristo. O chamá-lo de mestre, creio, dá a entender que a lepra representa uma como que doutrina falsa que o bom mestre pode curar. Agora, entre aqueles que, padecendo de doenças do corpo, foram beneficiados por intervenção do nosso Senhor, apenas aos leprosos mandou que se apresentassem aos sacerdotes. Porquanto o sacerdócio judaico era a figura do sacerdócio agora presente na igreja. Todos os vícios que vão no interior da consciência, nosso Senhor corrige-os e cura-os com sua própria virtude interior. Uma vez que o poder de instruir e santificar as almas por meio dos sacramentos e ainda de orientá-las pela prédica foi outorgado à igreja, aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Com efeito, aos gentios com quem Pedro se deparou, não tendo ainda recebido o sacramento do batismo, pelo qual se vai espiritualmente aos sacerdotes, purificou-os a infusão do Espírito Santo. Portanto, quem quer que siga a saudável e verdadeira doutrina da Igreja, proclamando que está livre das mentiras e confusões, que são como que uma lepra, será tido com efeito por ingrato para com Deus, que o curou, caso não se prostre ante o Senhor, dando-lhe graças, com que piedosa humildade far-se-á semelhante àqueles de quem fala o apóstolo. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Romano 1:21. Estes, pois, quedos na imperfeição, perfazem o número 9, porque necessitam de mais um para formar essa espécie de unidade que é a dezena. O leproso, contudo, que voltou para trás para lhe render graças, conquistando assim a aprovação do Senhor, representa a unidade da igreja. Quanto aos 9 outros que eram judeus, assevera nosso Senhor que mereceram, pelo orgulho que demonstraram, perder o reino dos céus, onde se conserva a mais perfeita unidade. Por outro lado, aquele que tornou que era samaritano, que significa guardião, rendeu graças a Deus pela cura obtida. Segundo diz o salmista, depositarei em ti minha fortaleza, Salmo 58, versículo 10, e conservou a unidade do reino com uma gratidão. Então esta é a interpretação de Santo Agostinho a respeito desta passagem. Que isso também transforme os nossos corações. E para encerrar essa primeira catequese do dia, eu quero colocar para vocês uma fala do padre José Batiste, da paróquia São Vicente Palotti de Palotina. Lá, no domingo à noite, acontece a missa dos jovens, missa para os jovens. Sabe, esse negócio de nominar missa é péssimo. Missa é missa. Mas nós não podemos querer animar a missa, colocar cânticos para bater palma, fazer louvor, com, entre aspas, fazer uma missa jovem. Isso não existe. Missa é missa. Nós já ensinamos aqui no nosso canal. Mas eu quero colocar o vídeo para vocês verem o que o padre disse. Então toda a juventude vem para frente. Juventude toda vem aqui na frente, no altar, para nós fazer uma foto oficial para mandar para a revista Playboy. Pois bem, sabe, eu acho que São João Paulo II deixou muito claro. Para conquistar o coração dos jovens, nós não precisamos querer ser o legalzão ou querer fazer uma piadinha, porque a missa onde acontece o Santo Sacrifício não é local para se fazer piadas, não é local para se fazer brincadeirinhas. Agora vamos tirar uma foto para ir para a revista Playboy.
Gente, que é isso? Que é isso? Isso não é, de forma alguma, moralmente falando, tendo em vista que a revista Playboy é uma revista pornográfica, que se a pessoa vê, aquele que vê, está cometendo pecado. Então, sabe, um padre falar isso, por quê? Porque quer fazer ali uma piadinha para querer mostrar que também é legalzão, é jovem, não sei. Não, meus irmãos. São João Paulo II, quando ele vem ao seu coração fazer a Jornada Mundial da Juventude, era para converter os jovens a Cristo. E não existe melhor maneira de converter os jovens a Cristo do que ensinando a verdade. A verdade é a melhor maneira de converter, porque diante da verdade de Cristo, nada ofusca, nada consegue tampar ou criar uma barreira para a verdade. A verdade por si só, ela já é a maior forma de conversão. Então, ao padre José Batiste, que falou isso, e aqui não é nenhuma crítica, fala assim, padre, a igreja não é lugar de fazer brincadeirinhas, de fazer piadinhas, e o senhor, se o senhor ensinar a verdade aos jovens, eles vão amar estar na missa que o senhor celebra. Agora, se o senhor quiser lacrar, como diz hoje a linguagem da juventude, o padre quis lacrar e falou que não deveria. Não vai funcionar. Não vai funcionar, porque na lacração não está a verdade está em Cristo. Então ensine Cristo, ensine a palavra de Deus como Jesus nos deixou, e eu tenho certeza que as igrejas que querem estar cheias de jovens terão uma igreja cheia de jovens se a verdade for pregada. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!